A seguir, as últimas atualizações do Global Currency Reset, operações nacionais e internacionais. Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto, seu informante secreto, em parceria aí com o Tio Sam e companhia. Ah, tô brincando, gente. Meus irmãos, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela visita, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês nesse domingo, né? Meus irmãos, muito obrigado pelas presenças aí na live que eu fiz, nas duas lives que eu fiz, meus irmãos que puderam estar junto comigo, que Deus abençoe cada um. Vou fazer mais algumas aí, vou avisar com antecedência também, para que a gente possa estar em um número maior da próxima vez, né? E seguindo juntos, né, meus irmãos, pude colher algumas informações diante desse sábado à noite também, né, logo após que fiz a live, e por esse domingo de manhã, vou estar compartilhando com vocês, né? A todas as novas inscrições, muito obrigado. Muito obrigado a todos os inscritos, de verdade, as novas inscrições. Se você gosta do meu conteúdo, se inscreve aí, deixa o like no vídeo, comenta assim que possível. Eu gosto muito de ver a posição das pessoas. Eu recebo as bênçãos e meus irmãos, que vocês possam também recebê-las, né? E vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença, não é mesmo? E vamos às notícias, né? Então, o que eu pude colher é o seguinte, meus irmãos. Todas as fontes da inteligência ainda continuavam sob estritas ordens de proibição, embora essas mesmas fontes tenham relatado que veríamos muitas coisas acontecendo durante a última semana de setembro. Nosso contato militar da inteligência foi obrigado a manter a discrição, embora tenha sido capaz de relatar que os testes globais de transferência de fundos e troca estavam indo bem e estavam sim acontecendo em modalidades de teste piloto paralelamente. Foi relatado que terça-feira, dia 21 de setembro, foi um dia de trocas de teste em 300 centros de resgate em todo o globo. Na terça, dia 21 de setembro, bancos em todo o mundo continuavam oficialmente operando no Quantum Financial System, os fundos dos títulos estavam sendo liberados e as novas taxas estavam ao vivo nas telas dos bancos. A qualquer momento em setembro ou outubro, o Tier 4 no nível 4 poderá receber notificações para definir câmbio de moeda estrangeira e compromissos de resgate em operações pelo mundo. Os fundos de Dubai 1 foram pagos aos governos, grupos de ações humanitárias e do Redemption Center Group. Os fundos estavam concluindo a alocação para o Tier 1 e 2, enquanto as entregas de todos os assentamentos e reivindicações atingiram bem mais que 50%, permitindo o lançamento da reavaliação para o nível 4. Esse artigo discute uma nova plataforma que nos parece familiar aqui, talvez o sistema se alinhe de vez ao QFS, na minha opinião. E em minha opinião também, né, meus irmãos, o lado militar de todas essas informações está falando que mais bancos estão se adequando, é um processo tecnológico, né, começou em junho e todos os bancos do mundo agora precisam fazer essa adequação, pelo menos conseguir uma comunicação direta com o QFS, né? Isso também vai estar acontecendo aí pelos próximos meses, né? Mas os bancos que já têm a capacidade de se comunicar diretamente com os redemption centers, né, que se comunicam aí com os bancos centrais e diretamente com o Tesouro dos Estados Unidos, eles também podem estar provendo, né, já liquidez para muitas operações. Então eu espero que isso possa atingir o nível 4, como essas fontes vêm falando e já falam, né? E esse momento é aguardado mais de 30 anos, né, meus irmãos, para algumas pessoas, outras posições um pouco até mais antigas. Então vamos firmes, né? Eu acredito que, embora não tenhamos visto ainda a movimentação de fundos, muitas pessoas já relatam no centro de Zurich, principalmente essas das quais eu sigo, né, nesses chats e tudo pela internet, muitos deles já viram
posições sobre os fundos, né? Os fundos de alocação, essas contas com fundos off-ledger e essas contas sendo financiadas, né? Então não é porque nós não vimos movimento de dinheiro que não há movimento de dinheiro. Às vezes o movimento de dinheiro inicial tem que ser visto apenas pelos bancos e pelos redemption centers, né, que são os paymasters que irão prover essas quantias e que tornarão líquidos todas as operações vinculadas a estes paymasters, a estes bancos, né? Então, meus irmãos, eu acredito muito que estamos diante de uma semana muito promissora, né? Vamos verificar o que vai acontecer. Eu ainda sou firme em acreditar que ainda precisamos ver algo até antes de dezembro, né, meus irmãos? Porque senão estaremos fadados aí a ver isso só depois de talvez fevereiro do ano que vem, né? Mas vamos firmes e por mais que isso aconteça, é muito bom saber que as partes estão se ajeitando para pelo menos a alocação e liquidez em todo o nível 4 e 4A e B, né, no caso, ainda este ano, né, meus irmãos? Porque se isso acontecer, nós teremos a certeza que isso acontecerá em 2022. Eu sempre falo para as pessoas, às vezes, o imediatismo acaba nos tirando do eixo, acaba colocando a fé, tirando a fé, e no final o imediatismo acaba acabando com tudo, né? Porque não há como estar nessa situação e ser um ser humano imediatista, querer tudo na hora, querer tudo que se conclua. Nós não temos poder nenhum sobre isso, mas isso existe, meus irmãos, isso está ocorrendo, né? Nós não sabemos quando seremos financiados, mas as indicações dos processos para que sejam feitos entre liquidez, né, são muito iminentes até o fim desse ano. Eu gostaria de dizer, né, que nós vamos receber esse ano, né, mas eu não tenho essa certeza, eu não tenho essa certeza até mesmo se isso será possível dentro de 2022, porque a certeza maior mesmo vem do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, sobre a orientação do Espírito Santo, né, meus irmãos? Mas eu acredito muito que se houver pelo menos liquidez em todos os níveis ainda este ano, possivelmente recebamos ano que vem, né? Agora, se fosse para chutar, se a gente vai receber esse ano, né, meus irmãos? Meu palpite agora não seria tão positivo, né? Mas eu estou muito otimista com toda a movimentação. E eu não achar que a gente não recebe esse ano não é ser pessimista. Eu sou otimista nesse negócio quanto todos vocês, meus irmãos, porque eu aguardo mais do que ninguém que essas operações paguem de vez, né? E que as operações internacionais também paguem, e que as operações de cunho mundial também paguem. Eu aguardo de verdade, gente. Mas nós temos que colocar o pé no chão e saber quando isso se torna possível realmente o acontecimento, né? E por esse momento ainda não me parece possível. O que me parece possível até o fim do ano, que eu estarei buscando notícias, que eu estarei trazendo as notícias e que eu estarei acreditando como possível verdade é na etapa de liquidez de todo o nível 4. Aí quando nós vermos mesmo, meus irmãos, porque é o que eu acredito, né? Que eu leio e que todos os que eu busco informações também acreditam nisso. Então, quando nós vermos essa etapa do nível 4 totalmente líquida, todos os detentores já puderem enxergar os dinheiros nas contas, já estiverem lá com os dinheiros nas contas, né? Financiados e líquidos, aí sim estaremos a um passo da libertação desses fundos globais, né, meus irmãos? Mas ainda não chegamos nesse passo, né? Mas vamos chegar, eu acredito muito. Irmãos, eu tenho aqui mais algumas novidades, né? Vamos lá. Essa será uma grande semana para os bancos. Acho que vai ser essa semana. Precisa ser tranquilo antes deles lançarem qualquer coisa. O investimento em moeda faz parte do Forex. O RV também deve fazer parte do Forex. Eles simplesmente podem matar o Forex, e os comerciantes ainda não poderiam negociar no dia, uma vez em que QFS entre em ação. Disseram-me que o Forex se tornará apenas uma agência de relatórios. Você não poderá jogar com o Forex como fazem atualmente, porque teremos mudado para a paridade de moedas nos próximos meses. Eles estarão eliminando o Forex. Ele ainda terá um propósito durante a transição,
à medida que o resto dos países se atualizarem. Alguma novidade nas taxas? O que são taxas de contrato? Taxas de contrato, Dynar especificamente, por causa das reservas de petróleo, havia um programa chamado Petróleo por Dynar, ou PetroDynar, para os países que vieram em ajudar a libertar o Iraque de Saddam Hussein na época. Esses países têm permissão para comprar petróleo com nível de desconto muito mais baixo. Eles podem negociar em Dynar e ele é pago em petróleo ao longo do tempo. Então, os governos podem negociar Dynar por petróleo barato, bem abaixo da metade do preço da taxa atual por barril. Isso permite que o país do Iraque pague ao longo do tempo, mas também permite que esses países que possuem Dynar em seus tesouros obtenham o desconto. Isso é apenas para países que participaram da libertação. A China não participou da ação, então a forma de conseguir um desconto é comprando o Dynar de vocês e de mim, de todas as pessoas físicas. Eles podem fazer o mesmo em outros países. Eles querem comprar nosso Dynar para oferecer a você e a mim uma taxa mais alta, porque o Dynar que compraram de nós lhes dá petróleo muito mais barato do Iraque. Eles podem nos pagar 2 ou 3 vezes mais caro do que a taxa de rua, e isso lhes traz petróleo barato. Então a China quer nosso Dynar, e é aí que entra a taxa de contrato. O Vietnã também possui algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Disseram-me que eles também podem oferecer uma taxa de contrato um pouco mais alta, porque podem trocá-la com o tempo. Bom, então, meus irmãos, essa foi a fala dos contatos bancários próximos ao centro de redenção. Muito vistos ainda posições da China referente a petróleo e Dynar e China com Evergrande, né? Então, vamos ver aí as posições. Domingo muito sem notícias do lado, né, desses partidos aí da dívida da China e tudo, mas a semana vai começar bombando, né? E eu quero ver qual que vai ser a reação do Partido Comunista Chinês para com essa dívida. Eu tenho lido algumas coisas aí que eu vou trazer para vocês também, então vamos lá, né? Os detentores de títulos que ouviram repetidamente que veriam seus fundos, títulos alemães, títulos do Dragão Amarelo e assim por diante, devem receber seus fundos pouco antes do início da alta no sábado. Há um contrato que está vinculado aos detentores de título e ao Wells Fargo, que é o banco líder para essas trocas, que permite notificações para o nível 4B, que somos nós. O nível 4B sai uma vez que esses detentores de títulos tenham sido pagos. Estamos sendo informados de que devemos receber nossas notificações e, claro, nossas notificações oficiais fazem parte dos e-mails que estão vindo de Wells Fargo e tudo isso deve vir para nós antes do início de outubro. O entendimento é que, vou dizer quando isso acontecer, vamos marcar nossos compromissos para a próxima semana e começar com esses compromissos na segunda-feira de manhã. Agora, se toda essa inteligência se mantiver e tudo ocorrer de acordo com o plano, essa é a verdade, a última grande chamada hoje, será a última vez que me ouvirão falando. Estou muito animado com este fim de semana, não apenas por causa dessa grande informação que estamos mantendo, mas muita fé para acreditar que finalmente se tornará realidade para nós, o que eu acredito que irá. Estou muito animado com a informação que chegou hoje. Vamos apenas orar e acreditar que não há mudanças no que eu dei a você e que tudo está pronto para ir. Da perspectiva, nesse caso, de várias fontes, eu acho que é tudo. Me parece muito bom para nós fazermos isso da maneira que eu descrevi. Portanto, esse é um final de semana crucial e a próxima semana é uma grande semana e estamos nos preparando para o resto de nossas vidas. Oi, pessoal, recebi uma ligação do meu colega hoje dizendo que a equipe chegou ontem e está se preparando para ter tudo pronto para a nossa bênção na próxima semana, antes do final deste mês, e então vamos esperar para ver.
O que é empolgante é que nunca aconteceu antes dessa forma, e que agora eles estão testando as trocas, que são tão empolgantes também. Minhas desculpas pelas postagens, mas como todos sabemos, somos mensageiros nesse jogo. Este é um alvo em movimento, mas agora podemos honestamente ver carne pesada nesse alvo, e ele não está se movendo agora. Deus abençoe a todos. Tem aqui mais algumas informações de alguns contatos, né, meus irmãos, que também falam abertamente sobre RV, né? E sigamos com aqui um trechinho das últimas atualizações, né, que eu pude recolher, né, meus irmãos? Vamos lá. Todas as equipes estão nos bancos agora. Essa semana será decisiva. Os iraquianos estão tentando postar sua taxa internacional. Eles estão trabalhando com o Fundo Monetário Internacional e com a inteligência do Banco Asiático para fazer isso. Eles têm essa semana inteira e em seguida bloquearão as taxas que foram carregadas. Na verdade, eles têm os procedimentos para o RV programados. Se houver bloqueio de tarifas, eles têm que pagar todos os programas FIP até que nossa dívida principal e os pagadores dos bônus sejam líquidos. Há muitas coisas legais. Existem 5 camadas de responsabilidade, mas a primeira responsabilidade fiduciária é converter o dólar americano em USN. Procedimentos a seguir: transformá-lo em moeda com curso legal. Nós definimos isso como uma data-valor, seja qual for o caso, todo mundo estará nos bancos essa semana. Eles estão lá 3 dias seguidos. O chinês, o projeto Evergrande, grande corporação que faliu, os iraquianos, os principais eventos desencadeadores. E é isso, meus amigos, que estamos no último obstáculo desta saga, depois de 30 anos de espera e tantas decepções que enfrentamos ao longo dessa jornada, onde pensávamos estar na linha de chegada e nunca estávamos. Dessa vez acreditamos que estamos certos. Eu não posso agradecer o suficiente por ficar comigo e acreditar que isso era real e que um dia seríamos de fato abençoados. Gosto de lembrar a vocês que tudo isso é uma bênção de Deus e que nossa missão é ajudar a humanidade também. Nós vamos todos orar todas as noites antes de receber essa bênção e agradecer a Deus por nos escolher nessa missão e prometemos que não falharemos com Ele. Deus abençoe a todos vocês. Bom, meus irmãos, novos contatos, né, posições importantes acerca desse evento que ocorrerá, né, ainda vemos a finalização dos pacotes iniciais em Tier 3, né, acredito que severamente que possamos alcançar sim o nível 4, né, meus irmãos, ainda esse ano. Vamos firmes e aguardar que isso aconteça, né? Muitas pessoas já desistem, muitas pessoas não perseveram. Acredito que cada um saiba em si a posição que deva tomar diante as atitudes da sua vida, né? E não é qualquer um que pode influenciar as nossas decisões, né? Mas se houver alguma forma, irmãos, de se manter vivos nesse assunto, orem a Deus, peçam muita orientação a Deus por todo esse momento, pela interpretação desse momento, porque não sabemos muitas coisas, né, meus irmãos? O ser humano pouco sabe na Terra, está sendo manipulado. Existem manipulações de há mais de 100, 200 anos na mídia e nos reais acontecimentos, principalmente nos acontecimentos desses últimos tempos. Até agora também estão querendo, né? Essa dívida da Evergrande, na minha opinião, já supera valores de 100 trilhões de dólares, mas ainda eles estão falando que ainda não, que está por volta dos 50 trilhões e não sei o que, 56 trilhões para mim já ainda é muito maior e tomara que o Federal Reserve não consiga
reverter esse fato para só mesmo um reset financeiro para poder, né, pôr em prática novamente alguma prosperidade nesse mundo que já está fundado em dívidas, e porque um mundo pelo qual, né, meus irmãos, nós, né, o ser humano, poderia fazer isso, né, poderia vir a libertar todo ser humano da escravidão, por que não fazem, né? Só há uma explicação, que é um jogo muito macabro e sinistro por trás de tudo isso. Eu pude ler algumas coisas, algumas matérias verídicas, das quais informações vinham diretamente da teoria da conspiração, que eu não achava que era verdade em nenhum momento, não achava que existia, quer dizer, não achava que era verdade, era tendenciado a acreditar, mas não acreditava, né, meus irmãos? É igual aquele ateu que ainda não acredita em Deus, né? Ele está tendenciado a acreditar em Deus, mas ele quer acreditar que ele é único no universo. Então, enquanto ele não vencer a soberba da crença do próprio eu, né, o interior, em saber que não é único, em saber que existe algo maior, uma força maior, e em se preparar para senti-la também, ele vai continuar achando que é o centro do universo e o epicentro do terremoto, né? A última bolacha do pacote. Isso nos leva a crer um distanciamento de Deus. E, meus irmãos, esse processo ele é assim, né? Ele é um processo que ele pode estar bem de uma hora, ruim de outro, por conta das próprias forças que culminam para que isso não aconteça. Então existe sim, segundo eu estava falando, não achava que fossem verdade algumas teorias, até ler alguns documentos dos quais pude ficar muito triste pelas coisas que li, né, acerca de tão maligna e macabra é a força de algumas ordens e algumas sociedades em prol para fazer o mal, para fazer aí suas devoções malignas e macabras, e isso existe, isso tem dentro do Brasil, tem dentro do governo do Brasil, tem dentro do governo dos Estados Unidos, principalmente o lado escuro, o lado macabro, que quer acabar com a humanidade, que quer acabar com toda a prosperidade da humanidade, né, meus irmãos? E realmente existem também os militares, os partidos que lutam contra isso, que estão lutando contra essa agenda maligna, contra essa profecia maligna que está se dissipando no mundo. E eu espero que, sinceramente, que eles possam ganhar, como muitos já dizem, que a luz está vencendo e que a luz venceu. Eu espero mesmo que Deus possa estar à frente de tudo isso, porque Ele é o Alfa e o Ômega, é o início e o fim de tudo. Então, se Ele pode colocar um fim em toda a desgraça do mundo, vamos orar para que Ele faça isso, porque a Bíblia nos diz que algumas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Então, às vezes eu me apego a isso, mas eu também creio muito que a volta de Jesus Cristo está próxima. Então, meus irmãos, são tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, das quais a única coisa que eu consigo me apegar é o lado religioso, de fé para com Deus, para com devoção para com Jesus Cristo e orientação para com o Espírito Santo, pois somente deles vem a verdade, e se estivermos junto com eles, saberemos da verdade. Meus irmãos, eu falo isso porque esse é um momento que deixa muitas pessoas em dúvida e confusas de como agir, de como reagir, e isso acaba com a capacidade de ação de um ser humano. Eu gostaria que as pessoas que estivessem nesses assuntos entendessem que ele é movido a eventos, então estamos vendo os eventos, né, acontecerem, mas afinal a movimentação dos fundos e toda essa questão da liberação desses valores é a última etapa de todos esses eventos que irão acontecer, meus irmãos. Para mim sempre foi isso, e para as pessoas que estão ao meu redor compartilhando essas informações, também é assim. Então, os eventos de recebimento das quantias, eu chuto que a maioria das pessoas ainda após, né, esse tempo, ainda poderá ver as quantias em suas contas financiadas, e ainda tomarão mais um chá de cadeira, né, bancária e advocatícia, né, e de direitos, a fim de conseguir movimentar esse dinheiro, meus irmãos.
mas eu acredito em tudo isso, eu acredito que isso uma hora vai acontecer, e mais do que isso, acredito no retorno do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que virá nos salvar das possíveis agendas malignas que estão por vir nesse mundo daqui para frente, né, meus irmãos? Então vamos nos apegar com Jesus. Hoje é domingo, um dia excelente para buscar a presença de Cristo, né, dentro da sua casa, espiritualmente, e se entregar às mãos de Jesus Cristo e à sua vontade, meus irmãos. Façamos isso e nos tornaremos seres humanos perseverantes na luta, na vitória, capazes de compreender o momento em que vivemos e aceitar as situações impostas a fim de prosperar e querer um mundo melhor para nós e para os outros e para todos sempre. Não é mesmo, meus irmãos? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença. Continue se inscrevendo aí no meu canal, me dando essa força maravilhosa, possibilitando que esse sonho continue vivo no meu coração e que eu possa trazer todos os dias isso, né, meus irmãos? Possibilitando que eu continue vivo aqui na plataforma do YouTube. E eu agradeço muito a bondade e a generosidade de cada irmão que me dá sua inscrição, seu comentário, seu like. Que Deus abençoe e retribua. Eu vou orar por você, tá bom, meu irmão, que me dá essa força. Muito obrigado. Vamos unidos, pois unidos fazemos a diferença ao infinito e além, e sempre além, né, meus irmãos? Eu volto mais tarde com algumas notícias que eu puder colher de relevante, tá? E quem me der a honra da visita, seja sempre muito bem-vindo, né, meus irmãos? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais tarde.